Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que a guerra tarifária dos Estados Unidos esteve no centro das atenções do mercado financeiro. As disputas com Brasil, China, Canadá e Rússia chamaram a atenção ao longo dessa semana. E entre idas e vindas nós tivemos boas e más notícias. Começando com as boas notícias, a questão entre Estados Unidos e China avançou ao longo dessa semana e foi renovada a expectativa de um acordo comercial entre os dois países. Depois de Donald Trump ter dado declarações de que possivelmente o encontro entre os dois presidentes não aconteceria, ele acabou voltando atrás. E foi confirmado para a próxima quinta-feira o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China. E a expectativa do mercado é que neste encontro os dois países possam avançar no sentido de um acordo comercial. Lembrando que as tarifas de 100% que Donald Trump impôs sobre produtos chineses começam a vigorar a partir do dia 1º de novembro. E a expectativa é que essas tarifas possam ser revogadas ou reduzidas. Em relação ao Brasil, também a questão avançou. O encontro entre Donald Trump e o presidente Lula foi confirmado para o próximo domingo. Este encontro vai acontecer na Malásia. Os dois presidentes estão em viagem pela Ásia ao longo dessas próximas semanas. A expectativa é que neste encontro possa haver aí um encaminhamento da remoção das tarifas impostas de 50% sobre os produtos brasileiros. O presidente Lula deu declarações essa semana de que nenhum assunto será vetado durante a reunião e que ele pretende discutir com Trump, além das tarifas, também a imposição de sanções contra autoridades brasileiras, inclusive as imposições da Lei Magnitsky. Mas Lula voltou a criticar a hegemonia do dólar e disse que os países precisam buscar aí uma alternativa para as negociações internacionais. Pelo lado de Trump elogiou as tarifas impostas pelo Brasil e disse que essas tarifas acabaram ajudando o setor pecuário dos Estados Unidos. Já em relação ao Canadá e à Rússia, as notícias não foram tão boas para o mercado. Em relação ao Canadá, depois de um desentendimento entre Trump e o primeiro-ministro canadense, Trump informou que as negociações com o Canadá estão finalizadas e que provavelmente as tarifas de 35% sobre produtos canadenses irão continuar. Já em relação à Rússia, Trump mudou completamente a sua postura. Depois de que a reunião entre Trump e Putin acabou não avançando e foi cancelada, Trump impôs aí sanções econômicas contra as duas principais petroleiras russas, impedindo que elas negociassem em dólar e bloqueando todos os ativos das petroleiras em território norte-americano. Além disso, existe a possibilidade de que bancos que tenham ativos financeiros dessas duas petroleiras também possam sofrer sanções caso não imponham bloqueio aí sobre os bens das duas maiores petroleiras russas. Isso fez com que o barril Brent de petróleo disparasse ao longo dessa semana com alta de 7,59%, encerrando essa semana cotado aos $65,94 no barril Brent referência para a Petrobras. Já o minério de ferro encerra essa semana praticamente estável, cotado aos $105,55. Falando dos dados econômicos da China, essa semana o país asiático divulgou o PIB do terceiro trimestre e veio com uma alta de 4,8%, um pouco acima dos 4,7% esperado pelo mercado, mas mesmo assim fica abaixo dos 5%, que é a meta de crescimento da China para esse ano de 2025. E existe a expectativa de que possam haver aí novos estímulos econômicos por parte da China para tentar aí chegar na sua meta de crescimento. Já em relação à inflação, nós tivemos excelentes notícias essa semana. Aqui no Brasil foi divulgado o nosso IPCA 15, prévia da inflação oficial, que registrou alta de 0,18%, quando o mercado esperava aí uma alta de 0,25%. Agora, nos últimos 12 meses, a prévia da inflação oficial acumula alta de 4,94%. As maiores altas vieram aí pelos custos dos combustíveis
e também das passagens aéreas. Já as maiores quedas ficaram por conta dos custos da energia elétrica, principalmente devido à mudança da nossa bandeira tarifária, que caiu de bandeira vermelha do patamar 2 para patamar 1, o que promete aí um alívio nas contas de energia elétrica. Outra boa notícia veio da Petrobras, que anunciou a redução de 4,9% no preço da gasolina nas refinarias, o que representa aí uma queda de 14 centavos. Isso tem aí o potencial de impactar positivamente a nossa inflação e reduzir a inflação para esse ano, o que acabou favorecendo a nossa renda fixa. O IMA geral encerra essa semana em alta de 0,55%. Já os pré-fixados subiram 0,54% no IRFM. A expectativa de que nós tenhamos uma inflação mais controlada acabou aí contribuindo para uma expectativa de queda da nossa taxa básica de juros. Os juros futuros acabaram caindo em bloco ao longo dessa semana. O DI para janeiro de 2027 encerra em queda de 0,20 pontos percentuais, cotado a 13,80%. Nos Estados Unidos, nós também tivemos uma boa notícia em relação à inflação. O CPI registrou alta de 0,3%. Quando o mercado esperava alta aí de 0,4%. Agora, nos últimos 12 meses, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos acumula uma alta de 3%. Uma inflação mais comportada nos Estados Unidos acabou contribuindo aí para a expectativa do mercado de que nós tenhamos aí um ciclo de queda de juros mais longo nos Estados Unidos. Essa expectativa de queda de juros nos Estados Unidos acabou contribuindo para um bom desempenho das bolsas internacionais. O nosso Ibovespa subiu 1,95% essa semana, enquanto o dólar caiu 0,35% e encerra cotado aos R$ 5,39. Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu 1,52%, a Nasdaq subiu 1,58% e o Dow Jones subiu 1,93%. Na Europa, o Stoxx 600 subiu 1,31%. Nós tivemos ainda a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Globo News, onde ele confirmou que o governo federal deve mandar 2 projetos de lei para o Congresso Nacional no sentido aí de tentar recompor as receitas depois da derrubada da MP que buscava ser uma alternativa ao IOF. Fernando Haddad confirmou que um desses projetos vai estar concentrado na redução de despesas e deve economizar aí algo em torno de 15 a 20 bilhões de reais. Outro projeto vai se concentrar aí no aumento da arrecadação. Entre outras coisas, vai incluir aí o aumento da tributação sobre as bets, também o aumento da CSLL das fintechs, além de reduzir compensações tributárias. Fernando Haddad disse também que o projeto vai trazer aumento da alíquota do IOF, pelo menos em partes. Para a semana que vem, nós temos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, com a expectativa de queda de 0,25 ponto percentual. Temos também decisão de taxa de juros na zona do euro, onde a expectativa é de manutenção da taxa básica de juros. Aqui no Brasil sai uma bateria de indicadores. Sai o IGPM, que é a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, sai a relação da dívida pública PIB, e também dados do desemprego. E o mercado vai estar de olho aí nas negociações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil no domingo e com a China na próxima quinta-feira. Muito obrigado e até a próxima semana.